Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da manhã de hoje, do nosso último dia do curso de extensão. Infelizmente, a gente fica triste que já está acabando, porque tem sido muito bom esses encontros. E pensei em apresentar uma de cada vez, então, primeiro vou apresentar a Natália, ela faz a fala dela, e depois eu apresento as doutoras, tudo bem? Então, Natália Tenório Rocha é enfermeira formada pela Unifesp, é educadora sexual formada pelo Centro Universitário Salesiano, Unisal, é uma das idealizadoras do Núcleo Trans Unifesp, e inclusive foi chefe do ambulatório do Núcleo Trans Unifesp de 2020 a 2023 e é voluntária no ambulatório da NTU. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada pela sua participação hoje, num sábado de manhã, né? Obrigada mesmo por estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá dando para ver? Tá aparecendo para mim, pelo menos, já. Sim. Beleza. Tá sim. Primeiro que, assim, eu estou muito feliz de ver esse curso finalmente sair do papel e do pensamento e tomar forma, né? Tomar corpo. Que a gente pensou e repensou e discutiu e quebrou a cabeça por tantos anos para colocá-lo em prática, e agora, em 2024, que bom que deu certo, né? Com algumas mudanças do que a gente tinha pensado inicialmente, mas eu estou muito feliz, assim, de ver ele acontecendo e que ele possa acontecer outras vezes, de outras formas, e que consiga atingir cada vez mais gente em lugares mais distantes e tudo mais, para a gente poder contar um pouquinho das nossas experiências aqui enquanto núcleo, para a gente conseguir discutir e tudo mais. Então, é muito bom estar aqui. Já fui apresentada, né? E, assim, quando eu vi o nome da mesa, né, Inclusão em Prática, compartilhando experiência a partir do ambulatório do núcleo, eu pensei inicialmente em contar um pouquinho da nossa história, né? Ainda mais pensando que eu estou aqui desde que ainda nem existia esse nome, núcleo e tudo mais. Então, de onde que surgiu, né, essa ideia, assim? A gente não sabe exatamente a data exata que a gente pegou e surgiu falando, né, não, vamos fazer isso aqui. Mas, assim, foi cada vez um encontrando o outro, pessoas dispostas e pensando, nossa, a gente tá, né, só para falar um pouquinho, na Unifesp tem vários campi, e o campus da saúde, ele é na Vila Clementino. E, assim, sempre existiu várias casinhas espalhadas pelo bairro, e cada vez era uma casinha assim, do dedinho mindinho da mão direita, da orelha esquerda, era assim, sempre foram coisas muito específicas. E daí a gente começou a se questionar assim, nossa, a gente tem tanto ambulatório, tanto serviço, né, especializado e tudo mais, dentro de uma universidade renomada, e que pensa tantas coisas, e a gente não tem um serviço que a gente olhe e fale, nossa, aqui é um serviço de referência, ou que pensa, né, questões de referência da população LGBTQIA+, como um todo, muito menos pessoas trans, travestis, né? Inicialmente era esse escopo, assim, pessoas trans, travestis. E aí a gente começou a reunir um que já tinha estudado uma coisa, o outro que tinha interesse, o outro que já tinha trabalhado, os movimentos sociais também questionando e encontrando com pessoas, né? A gente ia no encontro, isso, pessoas espalhadas, e a gente começou a se esbarrar dentro da Unifesp e com essa mesma ideia, assim, nossa, né? Aqui não tem, vamos pensar isso? E daí surgiu essa ideia em 2015. A gente começou a fazer encontros, né, uma vez por mês, para estudar, né, para pensar como que seria isso. E isso, assim, não a academia estudando, e sim pessoas da academia, profissionais inicialmente eram da saúde, movimentos sociais, pessoas trans de dentro da Unifesp, e a gente foi vendo que, assim,
tinham demandas de estudantes que vinham surgindo, tinham demandas dos movimentos sociais, tinham demandas de várias áreas que a gente ia vendo que tinha, né? A gente precisava pensar sobre isso dentro de uma universidade como a nossa. E daí a gente foi indo. Então, com esses encontros, cada vez chamava um, e daí o outro chamava o outro, e daí chamava. E quando a gente foi vendo, a gente foi criando também um corpo de olhar e falar assim, nossa, meu, a gente está aqui, todo mundo junto, reunido, vamos colocar isso em prática, né? Vamos pensar e ver como que a gente pode fazer para que isso daqui esteja, né, dentro da universidade de uma forma coesa, uma forma que exista realmente, né? E daí a gente foi pensando, né, aquela coisa assim, mas que nome que o núcleo vai ter, né? Depois de muito debate, assim, a gente descobriu que dentro da universidade, né, na Escola Paulista de Medicina, a gente teve um professor de cirurgia plástica, que era o professor Roberto Farina, que a gente nem sabia, assim, a gente sabia da existência do professor Roberto Farina, mas não sabia necessariamente que ele tinha esse vínculo com a Escola Paulista de Medicina, né, com a Unifesp. E eu não sei se vocês sabem da história do professor Roberto Farini, eu tenho uma matéria que depois eu coloco aqui, eu pego o link e coloco aqui no chat, até para a gente divulgar, do El País, que foi feita em 2018, que ela é muito rica, assim. Então, ela conta toda a história dele, da Valdirene e tudo mais, depois eu coloco para vocês terem e lerem com carinho, porque é importante. Ele foi um professor da Unifesp e em 1971 ele fez a primeira cirurgia de redesignação genital numa pessoa que chama Valdirene Nogueira, que é uma mulher trans muito importante também para a gente do ambulatório, né, porque ela possui entendimento com a gente várias vezes. E daí a gente foi vendo, né, que as histórias iam se interligando, né, uma pessoa que era importante para o movimento, né, para uma pessoa trans, também tinha ligação com a Unifesp. E a história dele, assim, ele fez essa primeira cirurgia e em 1975, o Conselho Federal de Medicina, ele divulgou um parecer que ele pautava esse procedimento, né, como ilegal e um ato antiético na comunidade médica. Em 78, o professor Roberto Farina ele foi processado e condenado, né, em primeira instância, por lesão corporal grave, né, a partir de um entendimento assim de que o sexo biológico é imutável e que aquilo lá estava fazendo uma mutilação naquela pessoa, né, por mais que a pessoa quisesse e tudo mais, que era como se fosse uma mutilação. Ele, por muitos anos, assim, a carreira dele, né, ele depois saiu da Unifesp, a carreira dele ele ficou, né, nessa coisa dos órgãos de classe, da comunidade médica, olhando como, nossa, olha, fez uma coisa antiética e tudo mais. Então, assim, ele, por muito tempo, não foi vangloriado, né, com o que ele tinha feito, e sim menosprezado e tudo mais pela prática dele. E depois ele foi absolvido, né? Teve um parecer favorável da junta médica lá do HC em relação a esse procedimento, mas ele não, em vida, ele não conseguiu ter os louros, né? Desse procedimento que ele fez. Ele depois também fez o procedimento no João Nery, então, que é um homem trans muito importante também para os movimentos, né? Que a gente tem vários livros e tudo mais, então acho que vocês sabem da história também. Então, assim, a gente foi vendo que esse professor tinha relação com a Unifesp, e daí, lá em 24 de março de 2017, finalmente a gente inaugurou o ambulatório do Núcleo Trans, né? Nesse ato de inauguração que a gente fez na Unifesp, a gente teve participação de muitas pessoas trans, né? Não só no planejamento desse serviço, mas também na inauguração. Nessa primeira foto aqui da esquerda, são todas pessoas trans que participaram disso, então tinham pessoas dos movimentos sociais que tiveram nessa discussão com a gente, pessoas da ANTRA, do IBRAT, estudantes trans
que hoje em dia já são profissionais que estão aí no mercado de trabalho, e nem só no Brasil, também fora do Brasil. Então, assim, é um orgulho para a gente ter essa foto que a gente sempre traz, assim, nas formações que a gente faz também, para pautar, né? E tinha muitas pessoas trans nessa inauguração, e a gente ficou muito feliz. Nessa outra foto aqui da direita, essa pessoa que está com o buquê de flores na mão é a Domitila. Ela era sobrinha do professor Roberto Farina. E daí ela fez uma fala muito impactante nessa inauguração, falando que ela e a família dela ficaram muito felizes, né, quando a gente entrou em contato para falar que a gente estava querendo usar o nome dele no núcleo e no ambulatório. E ela falou, nossa, ele por tanto tempo foi tão rechaçado, né, pela comunidade médica, pela comunidade de saúde, e que orgulho, né, ele não pôde ver isso em vida, né, de ter o núcleo Trans Unifesp com o nome dele, mas que bom que isso está acontecendo. Então, assim, para a gente também foi muito impactante ver isso, né, e por mais que ele não estivesse presente, a família dele conseguiu ver que a história dele foi e é ainda muito importante para a comunidade trans e para a comunidade médica e de saúde como um todo, né, para a medicina, assim, porque ele foi o pioneiro nesses procedimentos quando não se existia, né, não se falava sobre isso, não se falava sobre questões de gênero. Então, assim, ele foi vendo pela prática dele o que ele fazia, como ele poderia fazer esse procedimento para melhorar a vida das pessoas, né. E daí, assim, como que o núcleo trans ele atua, né? Ele é um órgão complementar da universidade, então, assim, isso era uma coisa que a gente pensava muito também, porque a gente tinha receio do núcleo e do ambulatório que ele ficasse vinculado especificamente a um departamento ou a um campus, né? Porque se ele fosse uma questão assim, ele é do campus São Paulo, os outros campi podiam ser que não se sentissem parte, e a gente queria que o núcleo, né? A gente quer que o núcleo cada vez cresça e não seja uma questão apenas da saúde, né? Ele é uma questão formativa, ele é uma questão de extensão, ele é uma questão de pesquisa, mas não uma questão meramente corporal, saúde, né? Mesmo porque quando a gente pensa sobre os movimentos LGBTQIA+, como um todo, e quando a gente pensa as transgeneridades, ela é muito ampla, né? Então não é uma questão apenas de saúde, então ela é uma questão de educação, ela é uma questão de direito, ela é uma questão social, ela é uma questão que dá para englobar e que precisa englobar todos os saberes numa universidade, né, que é multicamp, que tem múltiplos saberes também. Então, ela é supradepartamental, ela não é ligada a nenhum departamento, em nenhum campus. A nossa defesa, assim, incondicional do SUS, né, a gente é um serviço da universidade que atende exclusivamente via Sistema Único de Saúde. Então, para mostrar que, assim, a gente precisa ter serviços de excelência também dentro do SUS, né? E com uma mentalidade de nada sobre nós sem nós, que isso não é uma frase nossa, né? É uma frase dos movimentos, e que a gente sempre traz, assim, para as nossas formações, para o que a gente pensa, para as pesquisas que são feitas dentro, né, que tenham vínculo com o núcleo, que a gente sempre tem que estar com as pessoas e com os movimentos e não fazendo para, né? E também lembrando que saúde é um direito incondicional. O nosso ambulatório, ele tem uma assistência transdisciplinar e multiprofissional, então, assim, isso que, se tiver gente da saúde aqui também que está ouvindo, a gente tem, na área da saúde, né, uma dificuldade muito grande, assim, de trabalhar realmente transdisciplinarmente ou multiprofissionalmente, né? Geralmente a gente faz uma questão, assim, mesmo quando se trabalha com várias especialidades juntas, sei lá, a enfermagem encaminha para o serviço social encaminha para endócrino, a nutrição encaminha para psicologia, mas uma questão mais
de um encaminhamento e não de um serviço de um trabalho que se fale assim, ó, a gente está junto aqui, a gente está discutindo, a gente está trabalhando realmente de uma forma conjunta, né? Isso no núcleo desde o começo, a gente pensou que ele precisava ser horizontal, né? Então, não ter um saber que fosse maior que outro, né? Então, de não ser assim, por exemplo, a medicina que encabeça o cuidado e daí tem as outras todas outras profissões, né? Então, assim, a gente tem essa questão horizontalizada, transdisciplinar, então a gente várias vezes faz atendimentos em conjunto, a gente tem discussão toda semana em equipe para falar sobre as pessoas que a gente está atendendo, e com isso a gente vai aprendendo, né? Toda vez a gente aprende com os outros saberes, com as outras profissões, que a gente vai vendo que, nossa, eu não tinha pensado sobre essa forma, nossa, coisas que foram faladas num atendimento, por exemplo, da psicologia, que não foram nem citadas no atendimento da fono ou da nutrição e que são tão importantes quanto até para aquele cuidado, né? Então, que a gente vai aprendendo isso junto. É um compromisso com o ensino, né, com a pesquisa, com a extensão e com a assistência. A gente tem muito orgulho de passar com a gente lá dentro do ambulatório várias residências e a gente tem estágio também. Então, para a gente cada vez menos ter pessoas que vêm sendo atendidas por nós que venham com, né, uma bagagem, uma história de eu fui num profissional de tal especialidade, a pessoa falou, eu não posso te atender porque eu não sei atender pessoa trans, eu não sei sobre um corpo transmasculino. E assim, não saber, né, a gente, da área da saúde, a gente não sabe várias coisas, mas a gente vai atrás, né, a gente vai estudar, a gente vai ler artigo, a gente vai conversar com outras pessoas, mas, infelizmente, muitas vezes, esse tipo de profissional, né, que tem essa fala, é tipo de exclusão mesmo, de não, eu não te atendo, e eu nem me preocupo de ir atrás desse saber, né. Então, que a gente tenha, é um compromisso nosso, que a gente tenha cada vez menos, e principalmente pessoas formadas pela Unifesp, que não saiam com esse discurso, né. Também pensando num cuidado singularizado e despatologizante, então, assim, não é porque a gente tem numa sala duas travestis que elas vão ter o mesmo cuidado, que elas precisem das mesmas coisas, que elas precisem, por exemplo, do mesmo hormônio ou do mesmo acompanhamento, ou queiram as mesmas cirurgias e procedimentos e tudo mais. Então, da gente pensar daquele ser como um ser único, né? Que tem uma história, que é única também, e da gente tentar cada vez mais trazer esse cuidado, né, essa questão individual, mas também para o grupo, né, e reconhecer, né, a autonomia das pessoas, o respeito a essas diversidades e fazer com que, apesar de tudo que as pessoas, porque quando ela vem, né, para o nosso serviço, ela vem com uma bagagem, né, do que ela já teve ou não teve, né, de acompanhamentos, de vontades, de desejos, e às vezes até alguns desejos que assim, são incompatíveis, né? Às vezes uma pessoa vem querendo, sei lá, uma cirurgia que é super cara, que não tem no Sistema Único de Saúde, e que ela já está com uma idade avançada, por exemplo, que a gente vai ter que pensar riscos-benefícios, talvez ela não tenha, assim, por conta dos antecedentes dela de saúde, não tenha condições de fazer aquele procedimento, mas não é por isso, né, que ela vai deixar de ter a vida dela de uma forma mais plena, né? Às vezes algumas pessoas vêm procurar a gente, né, e daí com uma ideia assim, eu só vou conseguir ser eu depois que eu fizer o procedimento. Eu só vou conseguir
sei lá, mudar o meu nome e conseguir me entender como, por exemplo, uma mulher trans, depois que eu fizer a cirurgia e tudo mais. Mas a gente sabe que esse processo até chegar na cirurgia, ele é longo, né? Ele é árduo, ele tem muita coisa para se passar nesse processo. E assim, esse processo também é vida, né? Esse processo também faz parte da história da pessoa e ela precisa, ela pode, né? E cada vez mais a gente quer isso, que ela seja feliz e ela consiga, né? Passar por todo esse processo, que seja para ter uma cirurgia ou não, mas de uma forma que não seja assim, só vou conseguir ser eu quando eu fizer tal coisa, né? Então, assim, esse processo, a gente teve muitas vezes, né, e compartilhando também experiências de pessoas que vinham para o nosso ambulatório se entendendo como uma mulher trans, assim, não tendo retificação, feito a retificação dos documentos nem nada, mas que quando, conforme foi vindo, né, a gente conversando sobre as questões de corpo, né, não precisa ter uma cirurgia, você pode usar uma roupa que você tenha vontade, uma roupa que te deixe mais feminina, e daí a pessoa, ao longo do processo, que vinha, assim, né, com uma roupa do trabalho, super masculinizada, né, uma roupa da limpeza, por exemplo, assim, né, aquela que não deixa com que forma nenhuma do corpo apareça, aos poucos vindo com um sutiã por baixo, uma calcinha, até que nesse processo, assim, num momento veio de saia, batom. Então, assim, da gente pensar em todo esse processo que a pessoa passa, né? Em todo esse caminho que ela faz até chegar num serviço para atendimento. Então, assim, seja o caminho na vida, mas o caminho físico também, né? Às vezes ela precisa sair do trabalho dela, que ela não tem o reconhecimento, vir no transporte público e chegar até a gente, né? Então, como que é esse trajeto dela também? Lá no ambulatório também a gente tem profissionais que são pessoas voluntárias, em grande parte, né? E a gente espera que um dia a gente não precise ter tantas pessoas voluntárias, mas isso também é um orgulho para a gente, de ter tanta gente interessada em fazer um serviço sério e de tanta qualidade e com tanto comprometimento. A gente tem pessoas bolsistas, docentes, residentes e estagiários também com a gente nesse serviço, né? A gente tem equipe, tudo dependendo, né, das pessoas voluntárias, então de enfermagem, fono, de medicina, cirurgia plástica, endócrino, medicina de família e comunidade, gineco, psiquiatria e urologia, de nutrição, de psicologia, que a gente faz atendimento tanto individual quanto em grupo, a equipe da recepção, que assim é muito, 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 muito importante, né? A gente reconhecer esses profissionais como parte da equipe, porque são essas pessoas que vão fazer esse contato inicial e que elas vão ser cruciais de como essa pessoa vai se sentir recebida no serviço, né? Porque muitas vezes é o primeiro atendimento que ela tem é ali na recepção. E pode ser um atendimento tanto acolhedor quanto muito excludente, né? E também no serviço social. A gente tem muitos desafios, perspectivas, assim, de ser um serviço resolutivo e num tempo oportuno, né? E que tempo oportuno é esse, né? Para uma pessoa que uma expectativa de vida de 35 anos, esperar 5, 10 anos por uma cirurgia, né? Ou por um procedimento que ela queria, como que é isso, né? A gente tem uma demanda muito elevada e a gente tem poucos serviços no Brasil, pensando, né? Em São Paulo a gente tem poucos, que é um centro de referência, que é um estado assim, né, com tantos recursos, mas pensando em Brasil, a gente tem uma demanda muito grande para pouquíssimos serviços. A gente tem que pensar também nessa formação profissional, né? Como são os profissionais que estão sendo formados e que foram formados, né? Porque quem está no mercado de trabalho aí, quem está atuando nos serviços, muitas vezes não teve sequer uma aula para falar sobre diversidade, né? De corpos,
diversidade sexual, de gênero, então, e muitas vezes são as pessoas que estão atendendo ali na linha de frente. Então, como que a gente faz, né, para a pessoa que está ainda em formação ter esse tipo de conhecimento, e para a pessoa que já se formou também ter, né? Também tem uma questão muito do estigma, do preconceito, seja ele cultural, estrutural, o cenário político, né, que a gente passa o tempo inteiro aí lutando para que direitos básicos sejam, né, de todo mundo e não de uma parcela só da população. Também um desafio é de não ser uma bolha, né, de não ser aquele serviço que a pessoa trans é atendida ali, né, que a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade de acesso mesmo aos serviços como um todo, né, seja de educação, mas na saúde a gente tem muita dificuldade desse acesso. Às vezes a pessoa vai com uma questão de saúde, assim, de uma gripe, de uma infecção de pele ou qualquer outra coisa, e ela é referenciada, né, ela é encaminhada para um serviço de referência para pessoas trans ou um serviço de referência para ISTs, e daí a gente fica pensando, né, por quê? Por que essa pessoa veio para cá, se ela veio encaminhada para cá, se a questão dela não era uma questão, né, de gênero, né, uma questão do corpo dela, era uma questão de saúde, assim, vou falar banal, né, uma gripe, uma conjuntivite, ela não pode ser atendida na rede de saúde? Sim, ela pode, ela deve, ela tem esse direito, né? E algumas vezes até as pessoas que são atendidas não têm o conhecimento desses direitos que ela tem, né? E a gente sabe também que existe uma desarticulação na rede de saúde, muitas vezes. Aqui no município de São Paulo, tem uma articulação um pouco maior, né, com a rede Sampa Trans, que vocês teve uma aula aí que foi abordado também, mas a gente sabe que ainda assim demorou muito, né, para a cidade de São Paulo ter esse serviço, mas que é aos trancos e barrancos para conseguir ter esse atendimento de uma forma plena, assim. E a gente precisa de muitas ações intersetoriais, né? Às vezes a gente olha e fala assim, ah, não, porque a saúde, isso daí é uma questão de saúde. Tá, mas essa pessoa não tem emprego, essa pessoa não conseguiu completar o ensino fundamental, né? Essa pessoa não consegue chegar até o serviço. Então, assim, não é só ter um ambulatório para atender. Não, a gente precisa desses múltiplos setores, né? A gente precisa romper com uma trajetória de múltiplas violências, né? E reconhecer as resistências, né? Que as pessoas trazem nesses históricos de vida, que muitas vezes eles não são reconhecidos, né, como resistência. E às vezes as pessoas chegam até assim um pouco munidas assim de um ímpeto, né, de tipo, não, porque o que essa pessoa já passou para estar aqui, né, falando comigo, com um profissional, vindo aqui pela primeira vez e tendo passado por vários serviços de saúde, tendo passado pelo segurança na recepção que olhou com uma cara talvez diferente, para uma pessoa que foi usar o banheiro naquele serviço e talvez ela não tenha sido respeitada, né? Então, a gente também sair nesse lugar de profissional e tentar entender, né, tudo isso que leva a pessoa, às vezes, a ser ríspida naquele primeiro momento, ou de vir um pouco mais fechada, de não querendo se abrir muito, ou de vir com um discurso muito pronto, né? Porque a gente sabe que a comunidade trans, por muito tempo, ela só conseguia acesso à saúde se ela quisesse fazer a cirurgia, né? Era como se fosse uma coisa única, assim, não. Comunidade trans igual a cirurgia. E não é? Não. Algumas pessoas querem? Sim, sim, algumas pessoas querem, mas outras muitas não querem, né? E se a gente está pensando num atendimento de saúde, né? Saúde não é só uma modificação corporal
cirúrgica, né? Saúde são muitas outras coisas, né? Saúde é um bem-estar biopsicossocial, saúde é eu poder ser feliz com a vida que eu tenho, saúde é eu também ter educação, ter um emprego digno, conseguir me manter com aquilo. Então, a gente pensar nessas questões também. Também uma questão de ampliação do número de atendimentos, cada vez mais a gente tem atendido mais pessoas com um espaço físico que não se amplia na mesma proporção, e com profissionais que não necessariamente estão também ampliados, né, nessa mesma proporção de atendimento. O horário de atendimento também que a gente tem é um horário no período da tarde, a gente sabe que isso é difícil para as pessoas que estão, por mais que, né, recebam o comprovante de horas, atestado e tudo mais, é difícil a pessoa que está, sei lá, empregada conseguir sair do trabalho dela e estar, né, no nosso serviço. Também para as pessoas que a gente atende muita gente que não é da cidade de São Paulo nem do entorno, que é do estado, que demora muito para conseguir chegar, e daí às vezes tem que sair de madrugada com o serviço da prefeitura da cidade para conseguir vir até o nosso serviço. Chega de manhãzinha na Vila Clementino e o nosso atendimento é só no período da tarde. Então, são questões, né, que a gente fica pensando e repensando o tempo inteiro como fazer para melhorar isso, para ampliar, e que a gente é um desafio bem grande, né? Ampliar esse atendimento também para as famílias e para todos os ciclos de vida. A gente está conseguindo, em breve, né, atender realmente isso, mas que é uma coisa que a gente precisa cada vez pensar também, de articular com os outros serviços, seja de dentro ou de fora da Unifesp, e articular também com a comunidade e com os movimentos sociais em todas as nossas ações. Articulação em busca de recursos, né, porque os recursos são poucos, então a gente tem que ir buscando parcerias e tudo mais para a gente conseguir verba mesmo, né, disponibilidade para conseguir equipamentos, para conseguir espaço, para conseguir, às vezes, pagar um curso, pagar alguma bolsa para esses profissionais que estão atendendo, de ser um serviço de formação, né, contínua, então provocar a universidade, provocar os espaços, né, para mudança, seja na aula, seja nos sistemas, né, na TI e tudo mais, seja nas etiquetas, seja nos banheiros, e agora com as cotas trans sendo aprovadas na Unifesp, que isso é uma vitória muito grande para a gente, esse espaço de formação ele precisa mudar, né? Ele precisa saber que as pessoas estarão ali, não assim, uma pessoa ou outra, a gente vai ter essa vaga dessa pessoa ali garantida, então que a gente precisa mudar, às vezes, mentalidades, né? Não só os espaços físicos, mas as mentalidades também e como se ensina muitas coisas. E de no futuro a gente não precisar existir, né? Que a comunidade trans consiga ter o atendimento que ela almeja na rede de saúde, né? Como um todo. Então, assim, que ela vá na UBS e ela consiga o hormônio que ela quer, que ela vá num outro serviço e ela consiga fazer o atendimento de saúde mental, que ela consiga fazer o atendimento de fono, e que a gente não precise existir num futuro bem próximo, assim, a gente não tem apego nenhum a isso, a gente olha e fala, um dia a gente quer contar a história de que o núcleo, ele surgiu, né, lá em meados de 2015, o ambulatório efetivamente em 2017, e que no ano X a gente não precisou existir mais. É isso, gente. Daí agora a gente vem com outras falas de outras parceiras aí do ambulatório para a gente contar um pouquinho mais para vocês da nossa experiência. Muito obrigada, Natália, pela sua exposição. Eu vou fazer a apresentação, então, da doutora Mariana. Doutora Mariana da Rosa Borges é médica endocrinologista formada pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, residência médica e mestrado em endocrinologia pela Unifesp também. É médica na Unifesp desde 2004,
onde atua no ambulatório do Núcleo Transunifesp desde 2019 e atualmente é coordenadora do ambulatório do Núcleo Transunifesp. Está com você a fala, doutora Mariana. Obrigada pela apresentação, bom dia para todo mundo. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre nosso ambulatório, nossas experiências, né? Já foi apresentada também. Então a Natália fez uma apresentação assim muito bonita, né, de como surgiu, né, que eu acho muito importante a gente sempre lembrar da onde a gente veio, né, que tamanhinho que a gente era e o tamanho que a gente está agora. Então é muito bonita ver essa trajetória. E sempre importante lembrar o comecinho, né. Então lá em 2015, né, começaram as atividades e o nosso ambulatório ele é um braço do Núcleo Transunifesp, né? Ele é a parte assistencial que começou a funcionar a partir de 2017, então, atendendo a comunidade trans do SUS, né? Tendo sempre em vista esse atendimento, como a Nath já falou, né? Um atendimento acolhedor, individualizado, inclusivo e, muito importante, não patologizante, né? Então, o nosso ambulatório ele é um local de escuta, né, das vivências de qualquer variabilidade de gênero, né, onde a gente vai ter um entendimento das demandas diversas para o acolhimento e acompanhamento da pessoa nesse processo de transição, né, que sempre é individualizado e que muitas vezes muitas vezes o entendimento da pessoa que está chegando lá no nosso ambulatório, né, com relação à identidade de gênero, ele vai ser construído ao longo das consultas, né? Então, muitas vezes a escuta ela pode ser fundamental para o entendimento dessas necessidades individuais, tanto para a gente como para a pessoa que está chegando, né? Porque muitas pessoas chegam lá com uma identidade já definida e já esclarecida quanto ao que é da sua identidade, mas muitas vezes isso é construído ao longo das consultas, ao longo dos atendimentos, né? Nós temos atualmente por volta de 331, né, usuárias que estão lá com a gente. A gente atende a população acima de 18 anos, né, de 18 anos para cima, a população adulta, e toda a população que tiver uma identidade de gênero trans, né? Então, a variabilidade, qualquer variabilidade de gênero é que vai estar lá com a gente, se assim a pessoa desejar, né? Lembrando, né, o que a Nath falou também, que as demandas em saúde, elas são diversas, né? Então, a gente tem essa visão de ter um atendimento global da saúde, né? Não é meramente um lugar em que a pessoa vai chegar lá, ela vai receber uma receita de um hormônio e assim acaba o atendimento. Não, a gente enxerga como um todo, né? Essa pessoa vai ter várias demandas e vai ter essas demandas atendidas dentro do ambulatório, né? A gente espera que durante várias fases da vida dessa pessoa, e não só na juventude, né? A gente sabe que a população trans é uma população jovem, né? Mas a gente tem já o acompanhamento de algumas pessoas, de várias pessoas com idades mais avançadas, né? Com idade mais madura. Então, a equipe, né, que a gente trabalha é uma equipe multidisciplinar. A Nath falou um pouquinho também sobre isso, né? É importante a gente ter essa visão de cuidado de várias saúdes, né? Então, a saúde mental, né, com atendimento psicossocial, a parte da hormonização, se assim a pessoa desejar, o cuidado nutricional, cuidado urológico, ginecológico, cuidado com a voz, né, que a gente tem cuidado através da fono e da otorrinolaringologia, né, é importante entender, também lembrar sempre, né, que as pessoas que estão lá e todas as pessoas que estão lá para serem acolhidas e acompanhadas durante esse processo, todas as pessoas que tiverem mama, que tiverem útero, que tiverem próstata, devem ter esses órgãos olhados por nós, né, principalmente por serem órgãos hormônios sensíveis. Então, no processo de hormonização, a gente tem o cuidado e
olhar com relação à prevenção de câncer também, de acordo com idade e com fatores de risco, né? Individualmente, cada pessoa vai ser olhada de forma individual, né? Então, com relação às fases da vida, né, que a gente espera cada vez mais poder atender pessoas que envelheçam, pessoas trans que envelheçam com saúde, né, e que a gente consiga acompanhá-las, né? A gente sabe que ainda hoje a população trans é uma população jovem e ainda ela é vítima, né, de uma morte precoce, de uma morte prematura, mas isso a gente espera que melhore a cada ano para que essa realidade possa mudar, né? As pessoas que estão lá também podem, em algum momento das suas vidas, ter um desejo de uma concepção, né? Podem passar por um processo de gestação. Então, o acompanhamento ele é feito com os nossos ginecologistas obstetras, né? Em conjunto com a obstetrícia da Unifesp também, se quando ocorrer um caso de gestação, né? E lembrar, com relação à hormonização, que é uma parte que eu trabalho bastante lá, que muitas situações, né, o nosso cuidado ele é sempre individualizado. E muitas situações, elas são, com relação à hormonização, elas são singulares, né, no sentido de que, por exemplo, pessoas não binárias, né, pessoas mais velhas, com idade maior de 50 anos, pessoas mais maduras, ou pessoas que já atingiram as mudanças corporais desejadas e talvez precisem de uma dose menor de hormônio, ou por questões sexuais ou psicossociais, pessoas que vão ter a dose de uma hormonização, por exemplo, doses reduzidas, né, e não as doses padrão que a gente encontra nos guidelines, nos protocolos, enfim, por essas demandas diversas, né, seja por desejo da pessoa, né, como, por exemplo, uma pessoa não binária que deseja alguma mudança hormonal, mas que não deseja estar em algum polo de masculinidade ou de feminilidade, ou por necessidade, né, de segurança médica, né, em idades mais avançadas, a gente pode usar doses menores de hormônio, né? São doses que podem ser, são os mesmos hormônios que a gente usa, por via oral, por via transdérmica, menores do que as doses que estão estipuladas, né, para serem usadas na população trans nos protocolos. Com relação aquele outro slide era com relação aos hormônios que a gente usa para as pessoas trans femininas, né? Em relação às pessoas trans masculinas, também a gente consegue fazer doses menores, dependendo da situação, aumentando o intervalo entre as doses, se for o caso de ésteres de testosterona que são injetáveis, né? Ou se a gente for usar o gel também, a gente consegue fazer doses menores. Eu escolhi aqui contar um pouquinho para vocês sobre algumas situações que a gente vive no ambulatório. Uma delas, eu vou contar a história de um homem trans que chegou no nosso ambulatório já numa idade bem avançada. Eu acho que ele é a pessoa que tem a maior idade lá, que a gente acompanha e que a gente hormonizou, enfim, para ilustrar um pouco a nossa vivência, né? Então, a gente costuma, né, reduzir a dose de testosterona com o aumento da idade para atingir níveis plasmáticos próximos do limite inferior da normalidade definida para homens cis, né? Então, a gente tem que sempre reconhecer parâmetros seguros, né, para as mudanças corporais possíveis, sempre pesando aí riscos e benefícios. A gente sabe, por dados de literatura, né, que a testosterona ela cai com a idade. Isso é um dado de um trabalho europeu, né, feito com homens cis, né, que a testosterona cai com a idade, então ela cai cerca de 0,4% ao ano a partir dos 40 anos. Né. A gente teve, então, a possibilidade de acompanhar esse senhor que chegou lá com 68 anos, né, um senhor que era um trabalhador rural, do interior de São Paulo, já tendo a identidade de gênero
como homem trans, né, desde a infância, vivendo essa identidade de forma bem estabelecida e bem tranquila, né, não era sempre ter problemas com a situação familiar, situação no trabalho, sempre bem tranquila quanto a isso, quanto a essa identidade de gênero, mas por questões de dificuldade de acesso à saúde, que a gente sabe que são assim, que não é fácil, né? Ele conseguiu chegar no nosso serviço só com 68 anos, mas apresentava o desejo de ser hormonizado, de ter mudanças corporais e também de fazer a cirurgia para a retirada das mamas, né? A partir desse momento, a gente parou para pensar como a gente ia conduzir esse caso, né? E a partir, então, de uma avaliação clínica mais detalhada, a gente fez vários exames, né? Ele foi avaliado e foi tratado de uma anemia, né? Que a gente, durante a avaliação, foram feitos exames onde a gente achou uma gastrite alcalina, né? Secundária, uma cirurgia prévia que ele tinha tido na juventude. Os exames a seguir, eles mostraram que não tinha nenhum sinal de malignidade, né? Uma avaliação cardiológica também foi feita, para que a gente tivesse visto, né, que não tinha nenhum antecedente pessoal de doença cardiovascular, e a partir daí a gente resolveu começar a hormonizá-lo com doses de testosterona mais baixas, no sentido de usar o éster de testosterona com intervalos mais longos do que a gente costuma fazer. Para, nesse sentido, a gente conseguir níveis de testosterona, níveis séricos de testo maiores do que ele já tinha, mas ainda assim em níveis mais baixos, mais perto do limite inferior de normalidade, quando a gente vê o range comparado, né, com o homem cis. Ele teve mudanças corporais muito satisfatórias, ele ficou muito feliz com as mudanças que ele teve, muito agradecido, e desejava muito fazer essa cirurgia para retirada das mamas, pastilha, né? Ele foi então encaminhado, conseguiu fazer a cirurgia, foi uma cirurgia que correu sem complicações, né? O resultado foi ótimo. E aí ele conseguiu, então, o que ele desejou a vida inteira, né? Ele conseguiu depois de muito tempo, mas ainda assim pôde ter esse benefício, né, da cirurgia e das transformações corporais que ele tanto quis durante toda a vida, né? Aqui para ilustrar um pouco os níveis de testosterona que ele ficou. E outra experiência que eu falei um pouquinho também na nossa aula de hormonização, mas acho importante a gente contar também um pouco aqui, e foi uma outra experiência que a gente tem também no ambulatório, da escuta, né, da população das mulheres trans e das travestis, né, que historicamente elas têm uma prática de auto-hormonização já desde a década de 70, né? E muitas vezes com essa combinação hormonal, que é o enantato de estradiol com antihidroxiprogesterona, que é um composto hormonal que está disponível nas farmácias, né, no Brasil, na América Latina, enfim, ele está disponível no meio, né, e que é o famoso Perlutan, né? Então é um composto hormonal que é de baixo custo, né, é um uso intramuscular que pode ser feito a cada 21 dias, uma vez por mês, enfim, ele sem necessidade de receita médica, então é acessível para a população que não consegue chegar num serviço de saúde, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil chegar num serviço de saúde que tenha esses cuidados, né? E um composto hormonal que produz, né, modificações corporais satisfatórias, com ênfase, né, nas mudanças, principalmente um aumento de mama bastante satisfatório, e sempre apresentando poucos efeitos adversos, né? Então, essa combinação hormonal, ela foi sendo usada ao longo desses anos todos, e a partir do surgimento dos serviços de saúde que foram acompanhando essas pessoas, né, acolhendo as pessoas que faziam esse processo de hormonização,
ela foi compartilhada, né, por alguns serviços. O nosso ambulatório, já desde o começo, desde aquele comecinho, né, de 2017, quando ele surgiu, a gente acompanha e continuou usando essa combinação hormonal, sempre pautada, né, na nossa em evidências científicas, né, e na nosso conhecimento de saber que é uma combinação hormonal segura, né, é um tipo de estradiol muito semelhante ao que é produzido pelos ovários. E a gente teve a oportunidade de relatar essa experiência do ambulatório junto com outro ambulatório da Universidade Federal de Uberlândia, né, publicando nesse trabalho que a gente teve esse ano publicado, da experiência dessas mulheres em uso dessa combinação disponível no mercado já desde daquele passado da década de 70, né, que é o Perlutan, que é o enantato com a dihidroxiprogesterona, né, mostrando que é uma alternativa segura, né, e eficaz também para esse processo de feminilização, né. Então, nesse estudo, a gente viu que a maioria das mulheres trans, das travestis, elas relatavam maior satisfação com o desenvolvimento mamário ao usarem essa combinação quando comparadas ao uso de outras combinações hormonais para feminilização, né? E que a aplicação a cada 21 dias promovia níveis adequados de estradiol, né? Então, eu acho que isso é uma experiência importante, né, para a gente. Ela ilustra um pouco, né, essa hormonização feita com essa combinação em especial, né, ela ilustra um pouco esse nosso aprendizado compartilhado, né, e adquirido pela comunidade médica através da escuta, né, da experiência da população que a gente assiste, né, aqui em particular das mulheres trans e das travestis. Então, mostrando que, mais uma vez, a gente está sempre escutando e aprendendo a cada dia, né, o nosso aprendizado ele é construído, e a cada dia a gente, através das nossas trocas entre a equipe, entre os profissionais da equipe e com a comunidade que a gente atende, né, com as pessoas que estão ali na nossa frente, a gente a cada dia aprende mais, e para que a gente consiga melhorar, né, esse nosso compartilhamento a cada dia. Então, queria agradecer. Agora eu acho que a Dani vai falar um pouquinho mais também sobre o nosso ambulatório, e depois a gente conversa um pouquinho. Muito obrigada, doutora Mariana, pela sua exposição, e aproveito para agradecer também a doutora Mariana e a Natália pelo trabalho incansável de vocês desde o início do núcleo, no atendimento das pessoas, né, usuárias, e fico muito feliz que você esteja aqui hoje para finalizar esse curso tão especial com a gente. Agora eu vou apresentar a doutora Daniele. A doutora Daniele Edmoni é médica psiquiatra, concursada na Unifesp desde 2004, formou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2000, realizou residência em psiquiatria geral pela Unifesp e em psiquiatria da infância e adolescência. É detentora do título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Além de trabalhar em diversos ambulatórios da Unifesp, nas áreas de psiquiatria e neurologia, com foco na infância e adolescência, a doutora Daniele faz parte do núcleo Transunifesp. Obrigada, Dani, pela sua participação, e a falar com você. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Essa equipe que organizou esse curso é realmente incrível, nossos extensionistas, vocês são demais, parabéns mesmo, o curso ficou incrível, e é uma honra poder falar aqui hoje com vocês. Vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu acho que a gente já está bem em cima do horário, né? Mas deixa eu só aumentar aqui. Vocês estão conseguindo ver? A gente está vendo os slides, né? Mas não está em apresentação, Dani. Agora tá, né? Foi, isso. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouquinho. A gente fez uma publicação ano passado muito legal sobre o perfil sociodemográfico dos nossos usuários, né? A gente publicou no passado, então os dados são até 2022, a gente depois precisa atualizar esses dados um pouco mais para frente, mas a ideia é contar um pouquinho de como são os nossos usuários, como é que eles chegam, o que eles procuram, enfim.
Então, aqui é a capa, né, do nosso trabalho, foi publicado no Boletim Epidemiológico Paulista o ano passado, em 2023, e foi toda a equipe do ambulatório que participou. Bom, a Nath e a Mari já falaram bastante do ambulatório, né? Então, a gente tem o ambulatório, acho que eu não vou falar tudo isso aqui de novo, né? Mas a ideia é que a gente tem um ambulatório que é um núcleo, né? Que é multicampo, multidepartamental. A gente está vinculado às nossas atividades extensionistas à PROEC, né? E a ideia é sempre trabalhar com combate à LGBTQI-fobia, né? Então, como elas falaram, a gente tem essas atividades interprofissionais, transdisciplinares, a gente participa também de estudos em transgeneralidade e intersexualidade, pensando sempre na questão do conhecimento, acolhimento, promoção de saúde e cidadania da população trans e intersexo. Aqui também elas já contaram um pouquinho, né, da nossa equipe, acho que não vou ficar falando de novo, quem trabalha com a gente. Acho que tudo isso elas já falaram um pouquinho. Então, o que a gente precisa pensar, né? O Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? E o processo transexualizador no SUS foi regularizado, né? Por que isso? Porque primeiro a gente tem uma insuficiência de acesso, né, de serviços de saúde, pensando um pouco nessa população, e o que a gente vê é que existe uma falta de treinamento específico desses profissionais que atendem a população trans. E a gente precisa lembrar, por outro lado, que a população trans tem uma maior vulnerabilidade, está mais sujeita a situações de violência, transfobia institucional, principalmente em serviços de saúde, e a Mari acabou de contar, né, que as pessoas passam em outros serviços, às vezes as pessoas não são escutadas, né, e acabam não procurando mais com questões importantes de saúde, e o que leva a uma relutância dessa população em procurar ajuda profissional, às vezes por questões que não têm nada a ver com a questão de transição. Então, pensando um pouquinho na população trans no Brasil, a gente tem uma prevalência mais ou menos de 2%, né, sendo 0,7% de pessoas trans e 1,2% de pessoas não binárias. Mas a gente acha que esses dados são subestimados, porque só a partir de agora, de 2022, que o IBGE colocou, né, no censo a questão de orientação sexual e de identidade de gênero. Então, assim, a gente estima 2%, mas talvez seja um pouco maior essa prevalência. E só para a gente ter uma ideia, então no Reino Unido é mais ou menos 1% e no Canadá menor ainda, 0,35%. Outra coisa importantíssima, vários estudos mostram que o Brasil é um lugar bastante violento para a população trans, né? Então a gente sabe que a América Latina e Caribe são responsáveis por quase 80% dos assassinatos, né, de violências contra pessoas trans. E, infelizmente, o Brasil tem essa marca, né, do 14º ano consecutivo, que é o país com o maior número absoluto de assassinatos de pessoas trans. Isso é muito grave, né? Então, a gente precisa pensar que a questão da discriminação, da marginalização, do estigma e da exclusão social acaba levando a uma evasão escolar, o que, consequentemente, leva a uma baixa inserção no mercado de trabalho, piorando a qualidade de vida, a saúde psicossocial e as condições socioeconômicas da população que a gente atende. Então, o que a gente precisa fazer, né? É melhorar o acesso das pessoas trans ao cuidado de saúde e treinar as equipes sobre isso, né? Estabelecer locais de atendimento para que a gente possa reduzir o estigma, melhorar a saúde e a qualidade de vida dessa população. Então, pensando um pouco nisso, a gente fez esse estudo, né, do perfil sociodemográfico do nosso ambulatório, pensando nas demandas de atendimento da população trans em um serviço SUS, né, dentro de um ambiente universitário. Então, o nosso estudo é um estudo transversal e descritivo, né, das características de todas as pessoas atendidas no ambulatório no núcleo desde a inauguração em 2017 até agosto de 2022, e o nosso método foi uma ficha, um cadastro que a gente tem de acolhimento que é autorrelatado, né, que foi preenchido por cada usuário no primeiro contato com a instituição. Só para a gente saber, a gente vai falar detalhadamente, mas essas são as partes que compõem a nossa ficha de admissão no núcleo. E aí, só a gente ter uma ideia também, depois a gente vai entrar um por um, mas assim, a gente tinha uma amostra total de 255 pessoas, só para a gente ter uma ideia agora, a gente já está em 322, então o ambulatório cresceu muito ultimamente, né? E aí eu vou contar um pouquinho, um por um, o que a gente encontrou. Então, primeiro que a gente tem, a nossa população é constituída principalmente de mulheres trans, seguidas de homens trans, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, e a variação de idade vai de 18 a 73, com uma média mais ou menos de 29 anos, isso é importante para alguns dados depois que a gente conseguiu pensar,
né? A questão da escolaridade, então, a gente vê que a maioria tem o ensino médio completo ou superior incompleto, o que não bate com as avaliações da população geral. A gente vai conversar um pouquinho por quê. Daí, depois, se vocês quiserem, eu mando o estudo, que a gente tem milhões de tabelas, né? E a questão da procedência. Então, a maioria dos nossos usuários vem de fora da capital, que também é uma questão que chama bastante atenção, e a maioria se autodeclara heterossexual. Com relação à religião, então, a maioria não tem uma religião, mas dos que seguem, a maioria é da religião católica. Com relação à ocupação, a grande maioria refere-se a estudante, né? Ou trabalhadores de serviço, como embelezamento, alimentação e doméstico. Essa é uma divisão que existe para as pesquisas que a gente faz. Com relação à hormonização, então isso é importante, né? A maioria já tinha feito hormonização por conta própria, né? Como a Maria e a Natália falaram antes, sem a orientação de um profissional adequado, principalmente as mulheres trans já chegam para a gente hormonizando por conta própria. Já o uso de silicone industrial, que é uma questão bastante importante e grave para a questão de saúde, poucas pessoas fizeram uso de silicone industrial e, de novo, principalmente nas mulheres trans, né? Aqui são os dados, só para a gente ter uma ideia da especialidade que as pessoas procuram quando chegam no nosso ambulatório. Então, tem uma procura gigante por endocrinologia, né, por conta da hormonização, e uma procura grande por saúde mental, que aqui inclui psiquiatria e psicologia. Com relação às cirurgias que as pessoas procuram, então a gente vê aqui que a neovulvoplastia é uma cirurgia bastante procurada e a prótese de mama também. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho depois, né? Então agora vamos pensar um pouquinho o que esse estudo mostra pra gente, né? Então primeiro a gente tem que lembrar que é um estudo descritivo, né, de conveniência, então a gente não consegue fazer relação de causalidade, né, nem extrapolar esses dados para outras populações. Mas ele ajuda a gente a comparar com outras amostras, a gente tem pouquíssimos estudos em relação a isso, né, o que é bastante importante. E lembrar que a gente tem o viés de preenchimento, ou seja, uma ficha que a pessoa preenche quando ela entra no núcleo, né, então muitas vezes ela não está completa, enfim, tem várias outras limitações por conta da pessoa preencher, né, e não a pessoa que está entrevistando. Uma coisa importante sobre a retificação do nome é que em agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal autorizou essa mudança, né, do nome e do gênero no registro civil, antes as pessoas precisavam mostrar relatório justificando, né, porque é a trans que precisava mudar, enfim, agora não, agora basta a pessoa ir lá e querer fazer essa mudança, o que não é um processo tão simples e nem gratuito, né, mas isso já é uma mudança bastante grande. E o que apareceu no nosso estudo é que um pouquinho mais da metade não tinha feito essa retificação, né, do registro civil. E daí a gente fica pensando, né, será que a gente tem ainda uma dificuldade muito grande, né, por conta dos custos, por conta das certidões, enfim, a gente vê que a maioria da população que chega para a gente ainda não fez essa retificação, né? E é super importante a gente lembrar que existe um respaldo legal, ou seja, a gente precisa chamar as pessoas pelo nome social, isso é um direito deles, né? E eles têm o direito de pedir essa mudança no registro civil, né? E que todos os profissionais de saúde acabam, às vezes, criando, né, uma transfobia estrutural, institucional, e que as pessoas com questões de gênero acabam parando de procurar serviços de saúde porque acabam se sentindo violentadas, enfim, e aí deixam, né, de procurar serviços de saúde, às vezes por questões super simples, como a gente falou, que não tem nada a ver com a questão de transição. Outra coisa importante, a gente tem o protocolo de atendimento a pessoas trans e travestis de 2020, que já foi atualizado, né, mas era o estudo até 2022, que tem um papel importantíssimo, né, porque na verdade a ideia é implementar políticas de saúde para melhorar o atendimento dessa população, né, só que isso a gente está falando de São Paulo, né, então como foi falado anteriormente, a gente sabe que o resto do país a situação é muito mais desagregada e muito mais difícil, né, para conseguir acesso a esses serviços de saúde. E como a gente falou lá atrás, a maioria dos nossos usuários vem de fora, todos os nossos usuários são do estado de São Paulo, para poder passar com a gente pessoa precisa morar no estado de São Paulo. E a grande maioria mora fora da cidade de São Paulo, e aí a gente pode pensar um pouco, né, será que tem uma dificuldade importante de acesso, né, aos serviços de saúde? O que acontece que as pessoas às vezes têm que se deslocar, como a Nath falou, super longe, né, tem gente que mora, sei lá, 6 horas do ambulatório, né? Por que essas pessoas têm que obrigatoriamente se deslocar até São Paulo? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente poder pensar.
E alguns estudos mostram também que a maioria das pessoas entrevistadas não mora na cidade onde nasceu, né? Ou seja, provavelmente elas mudam, né, de cidade procurando emprego e procurando, enfim, as modificações corporais que provavelmente não tem na região onde elas nasceram. Aqui também é interessante, é uma comparação que a gente fez, então, pensando um pouco no PNAD, né, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, a grande maioria da população brasileira se declarou branca. No mapeamento de pessoas trans na cidade de São Paulo, a maioria se declarou de cor preta ou parda, isso tudo é autodeclarado, né? E na nossa pesquisa, a maioria também se declarou de cor branca, né? Ou seja, a gente tem uma diferença aí, né? O que faz a gente pensar que a maioria das pessoas que procuram a gente são da cor branca, né? Ou seja, onde estão as pessoas de cor preta e parda, né? Será que elas não conseguem o acesso ao ambulatório como as pessoas de cor branca? Então, essa é uma possibilidade que a gente pensou em relação a esse dado. Com relação à religião, então, como a gente mostrou lá atrás, né, a maioria dos nossos usuários não tem religião, é agnóstica ou ateia, e das que possuem religião, a maioria é católica. No mapeamento da população trans em São Paulo, a grande maioria também disse que não pertencia a nenhuma religião, ou seja, foi diferente, né? São resultados diferentes, mas o que a gente vê é que esse é um dado muito pouco estudado, então a gente acaba ficando meio sem literatura para pensar um pouquinho, né? Por onde que passa a coisa, enfim, o que seria essa questão da religião, a gente não consegue muito fazer uma inferência. Com relação à instrução, isso é importante para a gente, né? Então, no IBGE de 2029, a maioria da população tem até o ensino fundamental completo ou equivalente. Na nossa amostra, a grande maioria tem ensino médio completo, então isso já é uma questão bem diferente, né? E no projeto Muriel, que é uma outra pesquisa que foi feita com a população trans, a maioria não completou o ensino médio, né? Um dado super importante que a gente fala aqui é que as mulheres trans têm 4 vezes maior chance de largar a escola, né, de não finalizar o ensino médio, e aí volta todo aquele esquema que a gente estava falando, né, de uma dificuldade de acesso à questão do trabalho, né, de uma dificuldade de acesso ao social, enfim, tudo acaba ficando comprometido, né. Então, na nossa amostra, a gente vê que a parte da escolaridade acaba sendo muito superior, né, a outras pesquisas que a gente evidencia, né. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, então, no Canadá, a gente vê que apesar de ter um bom nível de escolaridade, a população trans ainda enfrenta situações de pobreza e de moradia, né? E as questões de escolaridade e de raça, né, acabam mostrando um perfil no nosso ambulatório de um melhor nível socioeconômico do que a gente vê na maioria das pesquisas, né? Então, o que faz a gente pensar em relação a isso, né? Que o nosso serviço fica dentro de uma universidade. E como foi falado antes, a gente acaba recebendo muitos alunos da universidade. Agora, provavelmente, a gente vai receber ainda mais, né? Com a questão das cotas trans. Então, a gente acaba tendo uma população um pouco diferente do que a gente vê na média esperada, tanto no Brasil, como foi falado no mundo. Então, a gente tem essa particularidade, né? De ter um nível socioeconômico e de educação melhor do que a gente vê na maioria das pesquisas e por consequência, né? Acaba tendo um acesso melhor aos serviços de saúde. E aí, o que a gente estava falando, né? Então, a maioria dos nossos usuários está empregado, né? Tanto em trabalhos formais como informais, né? Pensando de novo no perfil da universidade, a ocupação que mais apareceu foi a questão de estudante, por conta da faixa etária. Lembra lá que a média de faixa etária foi mais ou menos 29 anos, né? Seguido de trabalhadores de serviços de embelezamento, alimentação e domésticos, essa é a classificação que a gente falou brasileira de ocupações, e depois de outros serviços, vendedor de comércio, loja, mercados, enfim, né? Ou seja, essa questão bate com a amostra da população de São Paulo. Mas o que a gente precisa pensar é isso, né? Mesmo a gente tendo aí uma boa empregabilidade, né? O que a gente vê na prática, e aparece bastante nesse projeto Muriel, é que o desemprego para pessoas trans é 2 vezes maior do que para as pessoas que não são trans no estado de São Paulo, né? Então, de novo, isso acaba refletindo nas questões de saúde, enfim, né? Então, a gente vê que, mesmo não sendo tão ruim, os dados são sempre inferiores comparados com pessoas que não são da população trans. Com relação ao tratamento, né, então, aquilo que a gente conversou, a maioria das pessoas que chegam para a gente procuram as áreas de endocrinologia, pensando na questão da hormonização, e saúde mental, psicologia e psiquiatria. E
a maioria já tinha realizado a automedicação, lembra que a gente falou lá, principalmente as mulheres trans, né? E por que a gente pensa um pouco isso, né? Primeiro, por escassez de serviço de saúde capacitado, então a pessoa procura os serviços ou não consegue nem procurar porque não tem aonde ir, então acaba fazendo harmonização por conta própria, que tem um risco bem grande para a saúde, ou por desinformação, pela falta de padronização de atendimentos e por falta de um acompanhamento longitudinal precário dessa população, né? Então, tudo isso contribui para que as pessoas realmente se automediquem, né? Elas chegam para a gente tomando, às vezes, umas coisas muito, muito sérias para a saúde delas, por conta de todos esses fatores que a gente falou, principalmente dessa dificuldade do acesso de chegar aos serviços de saúde. Com relação ao silicone industrial, então lembra que a gente conversou principalmente em mulheres trans também, o uso era pequeno, não era muito grande, né? Mas das 25 pessoas que fazia, a grande maioria era de mulheres trans e travestis. Um outro estudo também realizado no estado de São Paulo mostra que as pessoas que fizeram uso de silicone industrial, que é uma questão bastante grave para a saúde da pessoa, tinham uma escolaridade inferior ao ensino superior, se identificavam como travestis e uma faixa etária a partir dos 20 anos e muitas trabalhavam com prostituição, ou seja, esses acabam sendo meio que fatores de risco para a gente pensar para as pessoas que colocam o silicone industrial por conta própria, como a gente falou, traz um prejuízo enorme de saúde, né? Diferente, de novo, da nossa amostra, que a gente tem pessoas com melhor nível socioeconômico e com melhor nível educacional, por isso que a gente tem provavelmente um número menor de pessoas que colocam silicone industrial. E como não dá para não pensar, né, pensando na saúde mental, o que a gente precisa pensar é isso, né, que os grupos que são vulnerabilizados, eles têm uma chance muito maior de sofrer transtornos mentais, né, de ter desfechos negativos em saúde mental, né. Então, o que a gente sabe é que a prevalência disso, isso a gente tem várias pesquisas, né, de depressão, de ideação e tentativa de suicídio, fatores de estresse, tudo isso acaba tendo uma prevalência muito maior do que na população geral, né? Por isso a gente pensa bastante na questão do estresse de minoria, né? Então a gente tem vários estudos que a gente colocou aqui. Se chega a 50% de diagnóstico de depressão e ansiedade na população trans, né? Diferente da população geral, que é bem menor, né? Ou seja, essa vulnerabilidade social, né? E econômica que a gente fala, e de estudo, né? Por conta da questão do preconceito, acaba levando ao estresse de minoria, que é um fator de risco importantíssimo para transtornos mentais, né? Então, comparando isso de novo com a nossa amostra, a gente teve uma procura a gente tem ainda, né, uma procura bem grande pelo serviço de saúde mental, que seria a psicologia e a psiquiatria, né? E daí a gente pode pensar em todos esses motivos que a gente acabou de falar, ou existe uma fantasia das pessoas que, para conseguir o relatório para a cirurgia, elas têm obrigatoriamente que passar com a psiquiatria, né? Então, muitas vezes acontece das pessoas passarem com a gente só para pedir o relatório, né? Então, assim, a gente tem um volume grande de atendimento, mas muitas pessoas também procuram só pensando na questão do relatório para a cirurgia também. Então, uma coisa importantíssima para a gente lembrar, né, isso foi falado o tempo todo no curso, que a transgeneridade, a travestilidade e a transexualidade não são condições patológicas, né? Lembrando que na CID-11, né, agora de 2022, a OMS tirou, né, a questão da transexualidade, da questão de problemas de saúde e coloca na questão de saúde sexual, isso já é um ganho importantíssimo, né? A gente precisa lembrar que a atenção primária é a porta de entrada do SUS, né, os postos de saúde, e que grande parte das pessoas trans, como a Nath falou lá atrás, dependem exclusivamente da rede de saúde pública, por isso que ela precisa ser bem organizada para atender essa população, né? Só que o que a gente vê que a gente tem barreiras, né, de acolhimento e acesso, principalmente fora da capital, né, de São Paulo, com situações de discriminação, piorando ainda mais a vulnerabilidade dessa população, que acaba nem chegando, né, ou procura e não vai mais, ou acaba nem procurando os serviços de saúde quando precisa de novo, mesmo por questões que não tem nada a ver com a questão da transição. Por isso que a gente pensa que o nosso serviço é tão importante, né, porque ele acaba funcionando como um polo agregador, como desenvolvimento de conhecimento e como suporte em situações de maior complexidade e com dificuldade de manejo na atenção básica. Então, na verdade, a gente sempre fala isso, né? O nosso objetivo é não existir, a gente gostaria que as unidades conseguissem se organizar para atender essa população, como qualquer outra, mas, por enquanto, a gente acaba tendo essas funções, né? Porque senão essa população realmente acaba tendo um acesso à saúde muito prejudicado. E basicamente era isso. Aqui tem o link, depois se vocês quiserem eu passo para vocês do estudo, e tem meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigada.
Obrigada, doutora Daniele. Eu, inclusive, coloquei o link da pesquisa aqui no chat, pessoal. Caso vocês queiram dar uma olhada, já está ali no chat. E a gente só tem 2 perguntinhas. Eu vou parar a gravação, então, caso para a gente poder conversar melhor. Só um minutinho.